Pegou o livro? Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Do autor? É. Já tá gravando? Claro, sempre assim. Caraca! Na moral, eu nunca vou começar, nunca mais vou fazer isso. Eu vou esperar uns 10 segundos antes de começar a falar, porque é impressionante sua capacidade de fazer isso sempre. O quê? Pegou o livro, eu tô falando aqui normal, aí você está gravando. Mas é pra falar normal, que daga. Caraca, velho. Tá. Estamos no mês de outubro de 2003. Eu sou a Aline e você é? A Carol. Hoje é 30 de outubro, são... Que horas são? 6h33 e eu acabei de chegar do trabalho. Eu entrei em casa, reclamei... Reclamou do que? Não, nem fala isso. Não, quieta, mãe, quieta, tá? Isso aí é muita coisa já da nossa vida pessoal. Reclamei e pedi, pega o livro. Aí ela me mostrou uns exercícios de matemática e pegou o livro. O tema do mês de outubro é... superação. História de superação. Como é que é o nome daquela? Autoajuda. Não é. Pode ser, mas as organizadoras falaram que nem só disso é uma história de superação. Não, mas pode ser num tipo de autoajuda. Autoajudas também, às vezes, tem história de superação. No fundo, é uma história que te inspira, né? Te inspira a superar, superar um momento difícil, a superar... Mas ele não superou. Ou superou? Não, ele não superou. Pode falar. Não é spoiler, não é spoiler. Não, a Marcelen, ela pegou e veio aqui, ela falou, mas contar, ele morreu, ficou rindo da minha cara. Vamos lá. O nome do livro é Podemos Dizer... Roda a fita, volta, repete. Podemos Dizer Adeus Mais de Uma Vez. Editora Fontanar. Olha só como é que eu tô evoluindo, tô dando até o nome da editora. É um livro de papel, ó. Tá ouvindo? Esse eu não comprei. Esse eu obtive no troca-troca de livros. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em várias das bibliotecas municipais e na sede da Prefeitura, ela promove todo mês uma feira de troca de livros. E eu faço a festa todo mês. Eu tenho uma sacola de livros já no meu escritório no dia da feira. Eu vou lá com a minha sacola. Aí, olha... Se tem alguma coisa que me interessa, eu troco. Se não tem, eu pego a minha sacola e volto. Eu vou contigo nesse dia. Você não pega coisa pra mim? Eu pego quase tudo pra você. Que ideia! E aquele livro lá de mitologia? Criancinha. Aquele livro de mitologia de criancinha? Não, aquele é legal, mas outro é tudo de criancinha. Não é, não. Você tem que pegar livros da minha idade. Eu tento. Podemos Dizer Adeus Mais de Uma Vez. O nome do autor é... Meu Deus... é David Servan, David Servan Scurbey. É francês, como é que David Servan é francês. Scurbey. Mas eu acho que ele é de origem russa. Ele falou alguma coisa no livro. Meu Deus, não sei. Eu não sei o nome do autor. Meu Deus. É Davi, tá? Vamos ser... eu acho que é Davi. Vamos ser íntimos. É Davi só. David Servan. Pronto. David Servan é o nome do autor. E qual o gênero desse livro? Superação. Não, superação é o assunto. O tipo de texto. Você consegue identificar? Das coisas que a gente já falou sobre o tipo de texto. Ele é ficção? Não. Não, ele não é ficção. Ele é um livro de crônica? Não. Você fez narrativa? Não. Ué? Não é narrativa. Não, narrativa é em terceira pessoa. Ele é um livro de memórias. A gente nunca tinha falado sobre livro de memória, porque eu nem sabia que livro de memória era um tipo de gênero. Livro de memória parece... É um relato, na verdade. Você lembra muito... Você lembra muito tempo atrás que a gente escreveu umas redações de relato? Que você faz isso, eu lembro sim. Que horror, eu não fiz isso, não. Ele é um relato, é um livro que não é ficção, conta os... Eu vou falar, não é segredo nenhum, não é spoiler. Ele morreu. Ele caiu. Eu não sei como. O livro saiu voando, quase caiu da janela, lá no meio da rua. Eu não sei como isso aconteceu, mas tudo bem. Aconteceu que você jogou ele por cima do seu ombro, aí ele foi. Não, ele tava
Segura as coisas direito, cara. Conta os últimos 18 meses da vida do Davi. 18? É 18. No final fala sobre isso. Fala que o irmão dele fala no livro. Isso. E Davi Servan, é importante a gente falar, esse é o último livro dele. E ele ficou extremamente famoso com outro livro. O Anticâncer, eu queria ler o Anticâncer. Porque ele fala do apocalipse. A história do Davi é o seguinte, ele foi um professor e um médico, se eu não me engano, psiquiatra ou psicólogo, meu Deus, não sei, alguma coisa assim, tratava da mente. E ele adoeceu, câncer. Ele desenvolveu um método de pensamentos positivos e atitudes positivas para não se entregar à doença e não permitir que ela voltasse. Aí você vai falar, como assim não permitir que ela voltasse? Primeira parte é a do tratamento emocional, você não se entregar, você brigar pela vida o tempo todo. Mas é o que o ser humano normalmente faz. O ser humano não vai pensar, eu não vou fazer nada, vou vadiar porque todo mundo vai morrer de qualquer jeito. O ser humano se agarra à vida. Não importa qual seja. Você é muito gostosa, mas... Tá, se você um monte de gente leva uma vida autodestrutiva. Um monte de gente. O cigarro é como se você botasse uma coisa que fosse te matar e você continuar usando. Então, é uma atitude autodestrutiva. É verdadeiro. Então, primeiro, quando você recebe um diagnóstico de câncer, você acha que você vai morrer, ponto, acabou. Você vai morrer. Não, tem chance. E é uma doença que tem chances de cura. Não é uma unha encravada, não é um osso quebrado. Mas por exemplo, os casos da minha família, ninguém se curou, né? Abafa o caso, todo mundo morreu. Fala. O seu avô... Deixa toda a minha família morreu? Não foi toda a minha família. Não foram muitos casos. Não. 20. Não, tem uma pessoa que tá saudável. Tem uma pessoa na família que tá e... Mas sabe aquele negócio de mistério, de tabu? Podridão. Tabu é pra você, certo? Não pode falar sobre isso em público. É feio. Não pode, é mistério. É uma coisa que persiste tanto em outras doenças e nessa também. Mas pelo menos já lembramos de um caso de uma pessoa que tá... todo mundo comenta. Se alguém na família está com diarreia, todo mundo ri da pessoa. Essa pessoa tá aqui? Olha, o Davi, entre outras coisas, ele fala isso. Ele fala de diarreia. Fala de diarreia. Ele faz os outros rir, ele sacaneia, ele brinca. Ele fala o caso de um cara que se curou de um câncer, que tava lá no estágio 4, aí quando ele tava indo embora, é a história do amigo dele. Aí ele falando um monte de besteira pro médico, ele falou assim, a propósito, quantos estágios tinha a minha doença mesmo, médico? 4. Não, era 5, acho que era 5. Não, ele tava no último, então. Ele tava no estágio tipo 5. Aí o cara, quando foi embora, mandou o médico pra tudo quanto é lugar de brincadeira, né? E perguntou, quantos estágios tinha essa doença mesmo? Aí o médico, 5. É, verdade. Então, o Davi, 20 anos antes do episódio desse livro, se eu não me engano, esse livro é de 2011, ele adoeceu de câncer, ele se tratou... Em junho de 2010, ele descobriu o novo tumor e resolveu escrever o livro. Em julho, um ano depois, ele morreu. Isso, esse livro foi escrito no hospital, até porque ele ficou direto no hospital. Então, 20 anos antes desse livro, ele teve a doença, ele se tratou, ele ficou saudável e aí ele começou essa campanha por a vida saudável. Além da atitude mental positiva, nada de cigarro, nada de estresse, nada de gordura, nada de sal, nada de açúcar. Ele apontou os benefícios de determinados
determinados alimentos, acho que era o brócolis, né? Depois ele falando que ele encarou como a gente tem que encarar tudo na vida, tentando levar com bom humor. Que todo mundo perguntava pra ele quando ele teve a recaída: pô, e o brócolis? Não adiantou nada o brócolis, pô. Tinha uma outra comida lá também que ele mandava comer. São coisas que hoje em dia já são mais naturais pra gente. Todo mundo fala, né? O benefício do tomate. Sabia que tomate também é anticâncer? O benefício do brócolis. Olha, depois desses que ela tá falando que o sono também faz bem pro câncer? A falta de sono, o estresse, a poluição, tudo isso faz mal. Isso há 20 anos não era tão falado quanto era hoje. E ele escreveu um livro chamado Anticâncer. E foi um sucesso. Cara, e tipo, no livro tá dizendo que algumas pessoas perguntavam pra ele: pô, e o brócolis não funcionou nada, mas tipo, ele viveu 20 anos antes do câncer. De novo. E tipo, é mais do que a minha vida toda. Quando o câncer voltou, mais de 20 anos, pois cara. é. Quando o câncer voltou, e voltou assim, extremamente agressivo, impossível de ser debelado, ele mesmo se colocou essa questão: peraí, então tudo que eu preguei não funciona, ou funciona? Então, esse livro foi para prestar contas a ele mesmo, ele com a família e ele com os leitores de anticâncer que compraram milhões e milhões de exemplares no mundo todo, e agora o homem estava morrendo de câncer. Fica meio complicado, né? Então, a primeira coisa que ele falou é que não existe receita médica ou fitoterápica ou alimentar ou espiritual que funcione para todo mundo. Era um tipo de... Não era terapia, não era regras. Se ele fez todos os tratamentos possíveis. Então, primeira coisa que ele falou, que não existe nenhum tratamento que dê 100% de resultados em 100% de pessoas tratadas. Depois, ele reviu isso, que não é o caso de que o tratamento dele salvaria outras vidas e não salvou a dele. Na verdade, ele teve a doença e a doença só reincidiu 20 anos depois. Então, ele falou que para quem da primeira vez tinha um ano de vida, viveu 20, aí ele atribuiu sim a sobrevida dele ao estilo de vida que ele adotou. Tem pouco mais de 20 anos. Pois é, exatamente. Ele viveu muito. E ele viveu bem. Aí depois ele fez uma autocrítica. Você lembra qual foi a autocrítica que ele fez da vida dele? Eu não lembro, mas eu lembro que ele tinha feito que ele falou que os cristãos chamavam de limpeza da alma, alguma coisa assim. Mas eu não lembro qual era a autocrítica que ele fez, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele pregou a necessidade da gente afastar o estresse da nossa vida. Afastar totalmente o estresse da nossa vida. Ele dizia do filho dele rindo dele quando ele fazia yoga. O filho dele rindo dele era ótimo, né? Acontece que entre os fatores que afastam o estresse da nossa vida está trabalhar com o que a gente ama. Conseguir se desenvolver pessoal e profissionalmente naquilo que a gente ama. E foi o que ele conseguiu. Ele, como médico, psiquiatra, ele estava tratando a alma e o corpo das pessoas com aquele livro Anticâncer. As pessoas começaram a chamar ele para dar palestras no mundo todo e escrever artigos para jornais, para revistas. E ele fez. E ele começou a trabalhar demais. Exatamente. Foi essa a única autocrítica dele. Que outra coisa, você se curou de um câncer agressivo e passou 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos e nada. Opa, agora relaxa que tá tudo bem, não volta mais. E ele passou por isso sim. E ele disse que muitos sobreviventes passam por isso. Agora acabou, eu venci. E quando voltou de uma maneira que não tinha como. Mas ele é uma pessoa que lutava, tá? Se eu tivesse se eu passasse 5 anos e eu tivesse super bem, eu ia pra festa night. Agora, se voltasse o quê? Eu ia ficar a pessoa mais deprimida do mundo. Eu ia ficar muito deprimida. Ele sabia
que não havia tratamento que tivesse sucesso. É muito engraçado ele falando lá as estatísticas, porque foi feito tratamento assim, 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 com tantos pacientes, em tantos lugares, durante tanto tempo, e o prognóstico de sobrevida é 0. É 0. Muito bom. Mesmo assim, ele fez porque ele estava vivo e ele se sentia na obrigação de lutar pela vida dele. Tem uma vacina. Ele se submeteu a uma vacina experimental. Tem uma vacina experimental. Eu tenho acesso ao hospital, eu tenho acesso ao tratamento, eu vou lá e vou fazer. Aí ele fez. O primeiro conselho dele é uma pessoa que está doente, fala pro teu médico que você está doente, que deram uma infusão de sangue dele, acho que foi pelo pescoço, e doeu pra caramba, e ele ficou lá. Eu vou passar por isso? Que ideia, eu tô aqui super doente, os caras estão me tratando com uma vacina experimental, eu vou reclamar que tá doendo? Aí passou 4 horas, aí virou pro cara, e aí, já terminou? Não, estamos chegando na metade. Ele, meu Deus. Tá doendo pra caraca! É bem nesse nível. Ele não é um palhaço, mas ele tá longe de ser uma pessoa deprimida. E você vê que o livro foi escrito com pressa, porque ele precisava deixar esse livro pronto para a família e principalmente para os leitores do Anticâncer. O livro foi escrito com pressa. O problema que eu tenho com livro assim, que é livro de realidade, é porque eu sempre penso que aconteceu de verdade. Aconteceu! Só que quando você lê ficção e acontece alguma coisa triste, você fica triste, mas você pensa, não aconteceu de verdade. Aí você lê esse livro, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Quando foi chegando nas páginas finais, eu já tava com vontade de chorar. Ele vai morrer, mas ele é tão legal. Mas por outro lado, pra não ficar triste, eu pensava que ele morreu há 2 anos. E o livro dele chegou na minha mão. Ele morreu, mas as ideias dele não morreu. Ele viveu pra isso, né? Ele viveu para isso. As ideias dele chegaram nas minhas mãos, chegaram nas suas, agora estão chegando nos ouvidos dos nossos ouvintes. Que coisa mais maravilhosa do que isso? As suas ideias, tudo aquilo pelo que você lutou, que você acreditou, tá vivo. 2 anos depois que você morreu, e tá vivo, e tá forte. Maneiro, muito legal. Muito legal, né? Foi escrito, eu senti que foi escrito com pressa. Ele conseguiu concluir o livro todo. Ele fala, deixa eu ver aqui os capítulos. Tem bastante. O nome dos capítulos. A primeira parte, de quando ele descobre a doença, ele dá o nome de The Big One ao diagnóstico. Porque o The Big One é aquele que... The Big One é uma coisa da Califórnia, né? É o como é que eu vou dizer? Não é esperado, né? É a possibilidade do terremoto que vai destruir. O termo é usado para descrever um eventual grande terremoto que ocorreria na região da Califórnia. E que seria um... Destruiria. Destruiria a península da Califórnia todinha. Mas isso aconteceu de verdade? Não aconteceu. É uma eventualidade, é uma possibilidade. Pode acontecer. Porque existe uma falha geológica bem embaixo da Califórnia. Você lembra de quando você estudou as placas tectônicas? Lembro, mãe. Lembra das falhas geológicas? Lembro. Tem uma bem embaixo da Califórnia. Bem embaixo da Califórnia. Eles estão sentados em cima de uma bomba atômica. Eu não morava ali de jeito nenhum, mas tudo bem. A gente é vizinho de uma usina nuclear também, né? Fazer o quê? Mas a gente não tem usina nuclear, a gente não tem bomba. A gente tem usina nuclear ali em Angra. Do lado da casa da sua avó. Qual é o nome daquilo? Terremoto. A gente não tem terremoto. Então ele chama de The Big One porque ele descobriu que ele tinha um tumor gigantesco no cérebro. Ele era tão grande que o irmão dele estava passeando com a garrafa pelos corredores do hospital. O médico parou, olhou assim e disse assim: isso aí é seu irmão? Imagina que nojento. Aí o irmão dele é meu irmão. Aí o médico, olha só, fica lá do lado dele, conversa, relembra as histórias de infância, curte bastante, tá? Porque se isso aí é o teu irmão. Então tirou um tumor gigantesco, fez um tratamento com vacina, um tratamento experimental, tá? Não procure no SUS. E
regrediu tudo e depois de algum tempo, quando foi fazer a tomografia, viu um monte de pontinho espalhado na cabeça. Quando você tem uma bola de tênis, né, que foi o que o médico chamou, isso aí é teu irmão, você tira tudo aquilo e muito bem. Ele, inclusive, quando retirou aquilo, ficou, meu Deus do céu, arrancaram um pedaço do meu cérebro. Tem que exercitar. O que vai acontecer comigo? Porque nós somos o que tem aqui dentro dessa cachola, né? Se você perde um pedaço do que tá aí, tudo pode mudar na sua vida. O seu temperamento, a sua inteligência, a sua coordenação motora. Pode acontecer qualquer mudança. E ele estava com medo disso. Eu vou operar. Quando eu acordar, será que eu vou ser eu? Será que eu vou ser eu? É sinistro isso, cara. Aí, ele estava perfeitamente bem. Só que aí, quando ele foi fazer as tomografias de acompanhamento, ao invés de um ponto grande, tinha dezenas de pontinhos espalhados pela cabeça. Aí, acabou. Não tem tratamento. Acabou. Tá aqui, balde de água fria, isso mesmo. Aí, na segunda parte, tudo aquilo para isso é o capítulo... em que ele fala, poxa vida, eu escrevi um tratamento, será que o tratamento não serve para todo mundo? E o outro capítulo é o que resta de anticâncer, que depois ele pensa que não é que não funcionou, para quem tinha 1 ano de vida, viveu 20, como é que pode dizer que não funcionou? Uma hora a gente tem que morrer, né? Ele morreu... Como eu ouvi no episódio de ontem de The Walking Dead. Ai, você viu? Um dos personagens falou, mas uma hora a gente vai ter que morrer, né? Não, você viu The Walking Dead. É claro que eu vi The Walking Dead. Vamos lá. Mas teve muito zumbi ontem. Muito. Mas eu queria ver. Você tem que ver no outro horário. Ainda é muito tarde. Aí os outros capítulos se chamam Calma Interior, Ordem de Prioridades. Isso é muito importante. Esses ensinamentos do livro, a gente não bota em prática pensando em eu vou evitar o estresse para não ter câncer. A gente quer evitar o estresse para viver bem, né? Se você puder evitar o estresse, já a parte da comida saudável, eu tô com cãibra na perna. Ai, tá doendo. Cãibra na perna. Tá doendo muito. Tá doendo. Ai. Sem comentários. Eu sempre tive isso, desde pequena. Sem motivo nenhum. Pronto. Consegui mexer a perna. Sem comentários. Ai, como dói. Um dia eu vou descobrir se isso é estresse ou não é. Sem comentários. Sem comentários. Tá. 1 bilhão de 100 comentários. Então, ordem de prioridade. Por exemplo, eu entrei em casa e falei, vamos fazer a resenha do livro agora. Nem bebi água, gente. Consegui realizar a travessia no Vale das Sombras, onde ele fala do salmo, aquele salmo. Não me arrependo de nada. Aprendizado da coragem, companheiros de luta, receita, rir e meditar. Você falou da meditação, né? Que o filho dele fica rindo dele também. Ele conta das maluquices do pai dele. O pai dele ensinou ele a não ser medroso, a não ser covarde, né? A não ser medroso. Medo você pode ter. Você não pode se paralisar pelo medo a ponto de ficar morto em vida, né? Poxa, eu tô doente. É igual no The Walking Dead. Eu fico olhando, poxa vida, não tem mais o que fazer. Vai correndo pra floresta, se joga no meio dos zumbis. Acaba logo com isso, que eu não aguento mais. Eu acho que eu ia fazer isso mesmo. É desesperador, cara. Eu acho que eu ia fazer isso mesmo. Porque, tipo... Cara, não, você não vai ficar sobrevivendo. Tipo, você vai ter que ser carregado. Vai ter que matar zumbi. Você vai pensar, se aparece zumbi que é igual a sua mãe, você não vai querer matar o zumbi. Na primeira temporada acontecia isso o tempo todo, né? Apareciam os zumbis lá que eram parentes.
Aí que tem o capítulo Como Abordar o Tabu, já ultrapassou a metade do livro. E ele, tem que começar a falar com as pessoas. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que conversar com as mães deles. Tem mães diferentes. Sendo que do segundo casamento, quando ele foi diagnosticado, a esposa estava grávida. Ele não deixou uma viúva. Deixou ela viúva. Eu acho que ele nem viu a criança, né? Não. Ele não viu. A esposa parou de ir no hospital para ter o bebê e depois voltou a ver ele. Eu acho que nem viu a criança. Então ele sentou com as esposas para falar o que ele queria que elas fizessem. Não é dando ordens, mas assim, dando direções. Porque quando você tem o pai e a mãe vivos, a gente conversa o tempo todo sobre o que a gente quer, o que a gente acha que tem que fazer, como é que tem que ser. Quando tem um só, vai ser tudo aquilo que aquele que ficou vai determinar. Agora, ficar sozinho com o filho não deve ser nada fácil, né? Então ele chamou as esposas e colocou para elas como é que ele acha que deveria ser. Já é uma orientação. Criar um filho não tem receita. Você vai fazendo junto com o seu companheiro. E você acha que deve fazer? Que a gente acha que deve fazer. Não tem receita, não tem garantia nenhuma. Vai dar certo. Não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Não tem. Por um lado a gente olha se vocês parecem bem. Por outro lado, nem tudo que a gente faz vocês felizes. Por exemplo, te obrigar a fazer os capítulos de álgebra que estavam faltando não fez você feliz. Fez você ficar feliz? Olha, me fez ficar melhor do que ficar perto do meu professor de matemática. Eu realmente não gosto dele. Mas enfim. Mas isso você precisou passar o ano inteiro para falar que não faz os exercícios, não assiste a aula porque não gosta dele? Não é por isso. Cara, hoje ele disse que ia zerar a minha disciplina, tá ligado? Aí ele falou assim, se eu chamar a sensação 3 vezes eu zero ela. Olha só. Aí ele tirou um ponto meu porque eu dei uma risada. Mas eu não estava falando nada. Olha, eu não sei o que está acontecendo entre vocês. Eu sei que passou 2 meses sem fazer um exercício, sem anotar um número no caderno. Eu acho que tirar ponto por disciplina estava até demorando. Quando eu peguei as notas e vi que você tinha tirado 5 em comportamento, eu fiquei com vontade de ir lá e perguntar. Vem cá, você não está nem vendo se ela está em sala de aula ou não, né? Não está vendo a apostila, não está vendo o caderno. Porque quem viu que não estava feito sou eu. Agora, você não está fazendo porque tem algum problema. Que você não falou. Falando isso na gravação. Verdade. Agora, e aí? A gente tem que fazer uma estratégia para resolver isso, porque é muito simples falar: não vamos nos estressar. E eu não olhar mais o seu caderno e você fica tranquila. Tá, não tem estresse. Para de falar isso na gravação. Eu puxei de volta pro assunto do livro. No final, quando ele fala em abordando o tabu, ele diz que as coisas precisam ser esclarecidas. As coisas precisam ser trabalhadas. A gente precisa esclarecer. A gente não pode ficar muda esperando a bomba estourar. Concorda? Como você acabou de fazer. A gente tem que trazer. E eu comecei a falar isso porque você nunca tinha dito que não gostava do professor. E que tinha problema com ele. Eu não quero falar disso na gravação. Tá, então volta pro livro. O que você achou da história? Achei bom. Falando naquele negócio de coisas que a gente faz que não deixa os filhos felizes, ela não está feliz agora. Achou bom? Achei muito bom. Emocionante. Você disse que ficou com vontade de ler o Anticâncer. Tá, eu vou procurar, mas basicamente são conselhos. Ai! A outra perna tá dormente. Ai, caramba, tá doendo muito. São conselhos de alimentação. A parte do emocional eu não sei porque ele não fala muito, até porque o emocional dele... Você leu? Não, eu tô falando que ele mesmo fala nesse livro do que ele escreveu no outro. Até que o emocional dele tava bem. Ele, como
psiquiatra, ele tratou gente à beira da morte. Ele tinha até essa experiência do lado dele. Ele cansou de tratar pessoas que recebiam diagnósticos de doença grave ou de estado terminal. Cansou de fazer isso. Até essa experiência de vida ele tinha para aplicar no próprio caso. O que mais que a gente pode falar dele? Quantas páginas tem o livro? 137. Eu li esse livro em 2 dias. Eu estava estudando, então eu li uns 3 ou 4 dias. Por que eu escolhi esse livro como superação, se ele morreu? Eu não faço a mínima ideia. Sinceramente. Porque, porque você escolheu, eu não sei. Você não conseguiu correlacionar? Você não achei nada de... Como eu disse, todo mundo vai morrer. Eu não acho que seria superação só se fosse o caso do anticâncer. O anticâncer é um livro de superação. O cara foi diagnosticado um câncer agressivo, foi curado, depois de alguns anos ficou... como é que chama aquele período de remissão? Não sei, porque... acho que o câncer fica em remissão, não se fala em cura imediatamente. No primeiro exame que mostra o seu corpo livre de células alteradas, você não fala em cura imediatamente, você vai falar em cura anos depois. Você vai fazendo o acompanhamento e só anos de exames comprovando que não tem mais nada, aí se fala em cura. E aí ele escreveu Anticâncer. Anticâncer seria um livro de superação, viu? Eu venci, mas uma hora a gente tem que morrer. E ele passou pelos 20 anos, ele trabalhou naquilo que ele amava, ele conscientizou as pessoas, ele falava que cada pessoa que falava que começou a comer brócolis depois do livro, que diminuiu o ritmo do trabalho estressante depois do livro, que ou refez o casamento, ou então deixou um casamento estressante para sair de uma situação de estresse profundo, e foi cuidada das feridas da alma. Enfim, todo mundo que de alguma maneira foi inspirada pelo livro, saber daquilo já fazia a vida dele valer a pena. E no final da vida ele fez um acerto de contas com as ideias dele, com a família dele, com os leitores dele, e deixou esse acerto de contas pra gente, e morreu. Aí eu te pergunto, valeu a pena tudo que ele passou? Claro, né? Valeu a pena o trabalho que ele fez? Sim. Mesmo com excesso de trabalho? Sim, ajudou outras pessoas. Além dele, né? E depois que ele morreu, a obra dele tá aí. Então eu te pergunto, isso é ou não é superação? É. Foi nesse sentido que eu enxerguei a superação aí. Ele conseguiu deixar a ideia. Ele conseguiu deixar aquilo pelo que ele viveu ainda vivo e inspirando outras pessoas e sendo abraçado por outras pessoas. Foi por isso que eu escolhi esse livro dentro do tema de superação. Nós temos um segundo livro para ler, mas hoje é 30 de outubro. Eu acho que não vai dar pra gente ler e fazer resenha hoje. Mas eu disse que a gente ia ler só por entretenimento, não ia fazer resenha daquele livro, não. Ah, te desafio a não fazer resenha daquele livro. Então tá, de novo podemos dizer adeus mais de uma vez. Eu vou repetir o tempo todo porque nós podemos dizer adeus mais de uma vez. De Davi Servan. Eu vou escrever, obviamente, nas páginas onde eu vou publicar. Escrever. Onde eu vou publicar o arquivo, eu vou escrever o nome do cara. Escrever. SCHREIBER. R. Isso. E essa foi a que eu disse que tinha que ser rápida, foram 35 minutos. Essa foi a resenha do mês de outubro. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Despede. Tchau. Tchau.